Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma palestra comemorativa da nossa querida Messe de Amor. Hoje, uma manhã muito especial e confesso que eu estou nervoso, porque eu sou muito fã da pessoa que vai fazer esta palestra, porque eu sou fã desde a época que eu o conheci cantando com o meu querido amigo Plínio Oliveira. Eu estou falando de Andrei Secheleiro, que é músico com vários trabalhos, é poeta e também trabalhador do Centro Espírita Ildefonso Correia de Curitiba. E que honra! Obrigado, viu, Sérgio, por essa oportunidade de poder estar aqui abrilhantando, fazendo uma pequena homenagem ao nosso querido, abrilhantando não, fazendo uma pequena homenagem para o nosso querido Andrei nesse momento. E a música escolhida pelo Sérgio é uma música de responsa do nosso querido João Sebastião Bach, a área da quarta quarta. Muito obrigado pela honra. Boa palestra. Olá, cumprimentamos todos os amigos da Messe de Amor neste ano de 2021, celebrando mais um aniversário desta instituição tão cheia de alegria, desta instituição de trabalho no bem, com a qual temos uma ligação de tanto carinho. E
com quem sempre temos este imenso prazer de fazer esta ligação anual e pelo segundo ano consecutivo desta forma remota, mas muito próximo ao coração de todos os amigos. Agradecemos desde já o convite e sintam-se todos abraçados mais uma vez. O nosso tema nos fala de renovação da alma. E para iniciar, traremos um pouco de poesia. Cecília Meirelles, nossa querida poetisa brasileira, nos convoca à renovação em um de seus cânticos, num dos seus poemas descobertos depois da sua desencarnação, e nos diz assim: renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para que esqueçam de colher. Sê sempre o mesmo, sê sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. O convite à renovação nos é feito sempre, desde Jesus aos grandes mestres, aos grandes missionários, chegando à nossa querida doutrina espírita. Mas é na mensagem do Cristo que vamos nos apoiar mais uma vez. E, sobretudo, num momento muito especial da estrada de Jesus entre nós. Sabemos que Jesus realizou diversas conversas com amigos, com discípulos, na casa de Simão Pedro. E ali instituiu o que nós hoje chamamos de Evangelho no Lar. Sim, na casa de Simão Pedro foi instituído o primeiro Evangelho no Lar. A primeira conversa em torno dos ensinos do Cristo dentro de um lar, em família, agrupando os componentes de um núcleo familiar em torno dos ensinos de Jesus, em torno das lições de moral que Jesus trazia. E numa obra muito especial chamada Jesus no Lar, psicografia do nosso Chico Xavier, o espírito Nélio Lúcio tem acesso a estas informações e já no seu capítulo 1 nos traz esse momento inesquecível quando Jesus então institui o primeiro evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. E a obra é muito rica, inesquecível. Costumamos dizer que deveria ser a obra de cabeceira para que nós leiamos sempre. Ela traz diversos outros momentos de Jesus na casa de Simão Pedro em conversas muito íntimas. É uma obra de 1950. Conversas em que Jesus tem uma proximidade muito grande com pessoas às vezes desconhecidas, anônimos, em que as pessoas podem abrir o seu coração, podem expor o que vai na sua alma, podem tirar dúvidas com Jesus. Jesus deixa que todos falem um pouco e ele conversa com as pessoas de uma forma bastante informal. Um ambiente muito saudável, muito caseiro, porque estávamos dentro de um lar, obviamente. E no capítulo 3 dessa obra, temos uma dessas conversas que vamos extrair, da qual vamos extrair uma lição valiosíssima para nós. Vamos encontrar uma personagem nova chamada Sara, esposa de Benjamim. Sara
uma criadora de cabras, que naquele momento, na conversa com os amigos e com Jesus, está abrindo seu coração, está fazendo uma viagem inicialmente para dentro de si e, fascinada pelas revelações de Jesus, coloca ali para fora, confessa-se diante do Mestre o que ia dentro de sua alma. E ela então lhe diz: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Sara colocava uma dúvida que talvez muitos de nós ainda tenhamos. Quando tomamos contato com a ideia do reino de Deus, quando tomamos contato com os ensinos do Cristo, com os ensinos da doutrina espírita, e nos encantamos com isso. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, mas como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Então, ela demonstra ser uma seguidora fiel que tem ouvido as pregações de Jesus à beira do lago e entende que a Boa Nova, a mensagem de Jesus, pode ser resumida em amor e perdão. Ela desejaria ser fiel a esses princípios. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Vejam que interessante a alma de Sara sendo aqui desnudada diante de todos nós, lá diante de Jesus e de amigos. Ela confessava-se, dizendo que não consegue desculpar ainda os que lhe ofendem e que não entende ainda uma vida em que nós devamos trocar as nossas vantagens pelos interesses dos outros, em que nós devamos colocar os interesses dos outros acima dos nossos. E ainda se mostrando apegada aos bens, tudo aquilo que ela aceitava como propriedade nossa, propriedade dela, e confessando-se ciumenta, mostrando que ainda estava presa a estas velhas normas, a este que nós chamamos de espírito velho dentro de nós, a estes paradigmas que ainda nos prendem a estes velhos, antigos comportamentos nossos. Podemos dizer que todos nós temos um pouco de Sara, que nos encantamos com as pregações à beira do lago, sabemos o que a Boa Nova aconselha, mas ainda temos muitas coisas que nos prendem às velhas normas. E ela ali, humildemente, pedia ajuda a Jesus e aos amigos que a ouviam naquela reunião, naquele evangelho no lar, na presença de Jesus, todo especial. E após Sara colocar o seu coração nestas palavras, o primeiro que se pronuncia para tentar ajudá-la com todo carinho, com toda boa vontade, é o dono da casa, Pedro, e que diz assim para ela: para isso, comenta Pedro, é indispensável boa vontade. Pedro então aconselha Sara que, para que ela faça essa ponte entre o que ela está recebendo, as lições e a prática de tudo isso, essa transformação, ela precisa de boa vontade. E logo em seguida, também disposta a ajudar, a esposa de Pedro, que não é nominada na passagem, a dona da casa, também dá a sua opinião, dizendo assim: com fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Boa vontade e fé, os primeiros conselhos que Sara recebe diante da sua confissão.
conselhos importantes trazidos por amigos do coração naquele momento. E durante todo este tempo, Jesus permanecia em silêncio, estudando o caso, deixando que as pessoas se pronunciassem como um bom educador, analisando, pensando, dando espaço para que os seus educandos pudessem abrir o seu coração antes de simplesmente ficar ali falando e falando. Jesus simplesmente prestava atenção, ouvia em silêncio para que as ideias amadurecessem. E é então, depois de um certo silêncio no ambiente, que ouvimos Jesus se pronunciar pela primeira vez, fazendo a Sara uma pergunta curiosa. Jesus pergunta assim: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras? Redarguiu Sara, curiosa. Por que ele quer saber, né? Qual o serviço fundamental da tua casa? Ora, ela, como criadora de cabras, responde: é a criação de cabras, é o serviço fundamental da minha casa. E como procedes para conservar o leite inalterado? O leite inalterado e puro no benefício doméstico. Como você faz para que o leite se conserve inalterado e puro para ser aproveitado no uso doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, resposta de Sara, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, dentro daquele recipiente, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. E aqui começa a lição de Jesus. Aqui começamos a entender porque a figura do vaso está no nosso slide desde o começo, estará durante toda a nossa lição e será importantíssima. Jesus pergunta: no serviço fundamental da tua casa, que é a criação de cabras, como você faz para conservar o leite inalterado? E ela responde então com sabedoria: antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que esse leite vai ser depositado. Então, o vaso tem que estar muito bem limpo, porque se qualquer detrito, se qualquer sujeira ficar lá dentro, em breve todo leite que você joga lá dentro, por mais puro que ele seja, ele vai se tocar de franco azedume, ele azeda e não serve para os serviços mais delicados. Você perde o leite para os serviços mais delicados. O que Jesus está querendo dizer se utilizando da realidade dela? Olha só o grande educador se utilizando da realidade do educando para trazer a lição fundamental. E ele então vai explicar para ela assim: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então entendamos o que ele nos diz nessa primeira parte. Ele está usando essa comparação para dizer que desta mesma forma acontece com a revelação celeste no coração humano, com os ensinamentos, com estes tesouros todos que ele está trazendo com a revelação da Boa Nova. Se nós não purificarmos o vaso da alma, se eles que estão ali recebendo não tiverem o vaso da alma purificado, todo esse conhecimento que eles estão recebendo, não obstante seja maravilhoso, superior, puro,
ele se confunde com as sujidades que já estão lá dentro do nosso íntimo, no vaso da nossa alma. E ele se degenera e reduz a proporção dos bens que nós poderíamos recolher. Ele já não entra, ele não está tão purificado e já não pode ser tão bem aproveitado. Vejam que interessante. Ele se confunde com as sujidades do nosso íntimo. E a gente vai lá voltar à fala da Sara, e ela justamente diz, né, as dificuldades que ela tem ainda em lidar com as lições de amor, de perdão, de lidar com a proposta que Jesus trazia, porque as sujidades do íntimo dela não permitiam ainda que ela vivenciasse tudo aquilo. E ele ainda diz, complementando, que, em verdade, Moisés e os profetas, primeira revelação, foram valorosos portadores de mensagens divinas. Jesus aqui reforça que ele não veio destruir a lei, ele veio lhe dar cumprimento, mostrando como ele valorizou a contribuição de Moisés e os profetas do Antigo Testamento. Então Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, leite puro. Mas os descendentes do povo escolhido, eles ali, não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. O povo da época de Moisés não tinha o vaso vivo do Espírito suficientemente puro para receber. E não entenderam as mensagens e não as praticaram. E ele, de certa forma, justifica por que ele teve que vir como segunda revelação, para explicar melhor, para dar cumprimento a estas leis, porque o povo não se modificou, porque o povo não compreendeu. Porque nós vamos ver que muitos ensinamentos, ou toda a essência do ensinamento do Cristo já estava em Moisés e os profetas. A proposta de amor, por exemplo, que a gente fala tanto, né, da lição do Cristo, nós já vamos encontrar no Antigo Testamento, do amor ao próximo, já está lá. Jesus simplesmente vai reforçar essa proposta, vai aprofundar tudo isso, mas o amor amar ao teu próximo como a si mesmo, já está nas lições do Antigo Testamento, por exemplo. Então, aquele povo não recebeu com o vaso purificado. É por isso que os nossos contemporâneos, e ele fala do povo da época, são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Por quê? O leite puro dos esclarecimentos elevados que eles recebem penetra o coração como um alimento novo, mas aí ele se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Daí você tem um leite mais ou menos. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Você não tem o leite puro, você não tem o serviço completo. E se a gente olhar bem, isso serve muito para falar de nós hoje em dia. Nós vamos entender por que precisamos ter uma terceira revelação com a doutrina espírita. E por que hoje nós somos justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo? Porque o leite puro dos esclarecimentos elevados que nós recebemos, temos recebido, recebemos de Jesus, recebemos da doutrina espírita, penetra o coração como alimento novo, mas ele ainda está misturado com a ferrugem do egoísmo velho. Nós não deixamos o homem velho ainda para trás. Ainda não conseguimos purificar suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para receber estas mensagens. Todos estes tesouros. Então, se a gente olhar tudo isso aqui, nós podemos concluir que a grande proposta aqui de Jesus, a grande lição dele aqui é dizer: vocês precisam purificar o vaso da alma. Sem purificar o vaso da alma, sem ter este vaso, esse recipiente suficientemente limpo,
Tudo que eu trouxer, todas as lições que vierem do alto, não vão surtir o efeito que podem surtir na vida de vocês. Não vão lhes servir. Vocês não vão conseguir colocar em prática. Vocês não vão ver grandes mudanças na vida de vocês se vocês não conseguirem purificar o vaso da alma para receber. Porque vocês vão, de alguma forma, misturar isso com as sujidades do íntimo. Vou lhes dar um exemplo de mistura com as sujidades do íntimo. É a forma com que nós, muitas vezes, recebemos os ensinos e adaptamos às nossas realidades. Nós, de alguma forma, encaixamos dentro das nossas possibilidades, nós convertemos em coisas que a gente acha que é possível, nós, de alguma forma, fazemos concessões, nós mudamos, e sabemos bem ao longo da história quantas coisas nós adulteramos nos ensinamentos, inclusive nas palavras, inclusive nos ensinos, nas questões morais que foram adulteradas, muitas delas, para serem mais convenientes com aquilo que nós tínhamos interesse. Então nós adulteramos as coisas para elas atenderem os nossos interesses. Isso não é justamente misturar o leite puro com a ferrugem do egoísmo, do orgulho velho? Nós fazemos isso. Nós usamos a nossa inteligência e manipulamos as coisas. Nós brincamos com as coisas. Nós tornamos as coisas importantes não tão importantes. Nós postergamos as mudanças. E assim nós vamos jogando para frente as mudanças que nós deveríamos fazer agora. Isso tudo é misturar a ferrugem do vaso velho com o leite puro que é jorrado para nós constantemente. E nós espíritas temos essa responsabilidade a mais por estarmos recebendo esse leite puro sempre de uma forma muito especial. Porque a forma com que a doutrina nos traz o esclarecimento é uma forma toda especial. E nós, recebendo isso, adquirimos uma responsabilidade muito grande, como essa responsabilidade que você está tendo agora. Ouvindo mais uma vez tudo isso, como essa que eu estou tendo, dizendo mais uma vez tudo isso, ouvindo mais uma vez tudo isso. Então vejamos que a proposta de purificar a alma nos vem mais uma vez. E Jesus, muito carinhoso com Sara, ao terminar essa breve conversa, levanta-se, vai até ela, entendendo que ela não só de informações precisava, mas precisava de consolo, de carinho, lhe acaricia os cabelos e lhe diz de forma, em um tom poético, assim: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Olha que bonito esta figura que trouxemos até aqui na imagem. Um orvalho num lírio alvo, o orvalho é esta gota de água, né? Ele é um diamante celeste. Ele parece um diamante, uma pedra preciosa, quando ele se forma em cima de um lírio branco, porque a superfície do lírio é clara. Mas essa mesma gota, esse mesmo orvalho ali, se ele está em cima da poeira de uma estrada, ele se transforma em gota de lama. Então a pergunta é: nós estamos recebendo este orvalho como o lírio alvo ou como a poeira da estrada? O lírio é o mesmo, o orvalho é o mesmo. A gota de água límpida é a mesma.
Mas a diferença está em como nós estamos recebendo. Ou como um lírio que faz ali aquilo se transformar num diamante, ou como a poeira que faz com que aquela gota se transforme em lama. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Como cada um de nós recebe esta lição, estas lições todos os dias, as mensagens que recebemos diariamente, como cada um de nós tem recebido esses tesouros, às vezes desde o berço, ou quando não é desde o berço, mas desde o momento que tivemos contato com tudo isso, como eu tenho aproveitado estas oportunidades. Mas ainda nos resta a questão a ser respondida. Como purificar o vaso da alma, se essa é a proposta do Cristo? Quem nos ajuda com isso é outra grande alma, Joana de Ângeles, a monja da biblioteca, nossa Joana de Cusa, tantas vezes Joana, na obra Momentos Enriquecedores, vai nos dar algumas pistas, porque a purificação do vaso da alma é um trabalho complexo e grandioso. Mas ela vai nos dar algumas dicas preciosas, dizendo assim: não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para o outro, com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. Então aí nós temos um primeiro sinal, um primeiro passo para entendermos como purificamos, como limpar este vaso da alma. Alterar hábitos, trocar hábitos doentios por hábitos sadios. Coisas que sempre fizemos de um jeito X, de um jeito tal, e sempre nos fizeram mal, e que temos que trocar por outros hábitos que nos fazem bem. Não se alteram de um momento para o outro. Isso se faz gradualmente. E não se alteram apenas com disposição. Ah, eu quero, a partir de amanhã eu vou poder fazer isso, eu vou conseguir. Não é apenas com disposição. Disposição é necessária. Sem o correspondente esforço. Tem gente que foge dessa palavra. O vício da preguiça e a lei do menor esforço, né, por vezes faz com que a gente fuja disso. Fuja do trabalho extra. O esforço é uma força a mais. Há necessidade do esforço para qualquer grande e importante transformação na nossa vida. Sem esforço nós não vamos a lugar nenhum. Então eu preciso de esforço, empregar forças extras, empregar energia para que eu altere hábitos doentios e transforme esses hábitos em hábitos sadios. Então, primeira informação importante, mudança de hábitos. Segunda, exige esforços. Terceira, não é de um momento para outro. A transformação interior para melhor, olha aí a purificação do vaso, transformação interior para melhor, que o conhecimento espírita propicia, é precedida de um necessário despertar. Você precisa despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais. Você desperta, você entende, aqueles novos valores fazem sentido, que satisfazem e harmonizam a criatura. Com certeza muitos de nós já temos este prazer, né? Essa satisfação, essa harmonia, esses novos valores morais que fazem muito mais sentido dentro de nós, que nos trazem paz. Desse modo, ao desejo de crescimento, então a gente deseja o crescimento, devem aliar-se, de novo, o esforço contínuo. Então não é o esforço de uma vez só. Não é um esforço de um único ímpeto. É o esforço contínuo, continuidade, o esforço sempre. E o devotamento às ideias renovadoras, devotar-se a algo, dedicar-se a algo, às ideias renovadoras. Trabalhando-se, esforço, trabalho. Trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam,
experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo. Então, são diretrizes que se apresentam experimentando e insistindo para que elas sejam implantadas. Olha que interessante, elas precisam ser implantadas, é uma implantação. São coisas que precisam começar a funcionar diferentes dentro de mim. Eu vou implantando. E qualquer implantação demora tempo, começa devagar, exige esforço, exige mudanças. Por vezes, você dá 2 passos para frente, volta um, dá mais alguns, volta outro, descansa. Exige toda uma programação para você fazer qualquer implantação. A implantação não se faz com a mera disposição ou uma decisão. Então, a alteração de hábitos, a transformação interior, ela se dá gradualmente, com esforço, dedicação e devotamento. E a vitória de qualquer tentame chega após a permanência na sua execução. Então, a vitória de qualquer coisa que a gente busque vai chegar após a permanência na sua execução. E aqui cabe uma observação nessa palavra permanência. Permanência na execução, permanência para um espírito imortal, não é muitas vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos. Permanência, às vezes, é muito mais tempo. Às vezes é uma vida toda, às vezes são 2 vidas, 3 vidas, para a gente conseguir se resolver em determinada área, para a gente conseguir se livrar de determinada encrenca nossa, para a gente conseguir se superar aqui ou ali. Então nós temos que ter paciência. Não adianta a gente querer achar que, poxa, eu tentei 2, 3 meses e não consegui, não vi mudança nenhuma em mim com esse tipo de atitude, não vi nada se transformar. Nós temos que raciocinar como espíritos imortais, que estamos em uma das nossas inúmeras encarnações. Então, permanência é muito mais tempo do que a gente imagina. Então, temos que ter paciência. Então, ela chega após permanência na sua execução. Às vezes a gente veio para essa encarnação com uma missão muito simples de se resolver em determinada área, de dar um pequeno passo ali, numa coisa específica. Porque nós temos planos para diversas encarnações, para executar diversas coisas em diversas encarnações. Não adianta a gente querer abraçar o mundo numa encarnação só, porque é muita coisa. Então cada um de nós tem o seu ritmo, cada um de nós tem a sua velocidade, temos que respeitar a velocidade de cada um dá o que pode. Depois, quem sabe mais à frente, a gente pode aumentar o nosso ritmo, mas às vezes estamos ainda dando os passos mais lentos. Então a permanência, às vezes, é mais longa. Substitui, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, mais uma vez aí, lembrando quanto as informações do Espiritismo são libertadoras e nos ajudam a fazer essa substituição, os velhos hábitos, um a um. E velhos hábitos nós substituímos assim mesmo, manualmente, podemos assim dizer, né? Substitui um a um, adotando um novo comportamento mental e depois vivencial, a fim de que a renovação se te faça contínua e incessante. E sobre substituição de hábitos, há uma analogia que eu gosto sempre de fazer, que talvez ajude a gente a entender melhor como que a gente troca hábito. Troca um hábito ruim por um hábito bom, troca um vício por um hábito bom, que é justamente pôr um no lugar do outro, como se 2 hábitos não pudessem, e não podem mesmo, ocupar o mesmo lugar no espaço, como a gente aprendeu em física, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, 2 hábitos também não. Então você põe um hábito bom no lugar de um hábito ruim. Da mesma forma que a gente pode imaginar um grande recipiente, né? Imagine um grande jarro transparente de água turva. Água muito escura, cheio de sujeiras, né?
Esse ainda é o nosso interior, com as nossas sujidades, o nosso vaso interno, com os nossos vícios, o nosso nível de pensamento, o nosso nível de vibração é bem turvo ainda, né? Bem escuro. Como é que você vai trocar esta sujeira aí de dentro? Cá para nós que ficar com uma colherinha, um garfo, ou mesmo uma rede, ou com a mão, ficar tirando as sujeiras de lá e querendo achar que a água vai ficar mais limpa assim, com o passar do tempo, é meio desanimador. Mas a gente pode pensar numa outra técnica que talvez nos estimule mais, que é você pegar um vaso, ou melhor, um copo de água límpida, ou vários copos, e com a água limpa ir jogando a água pura dentro deste vaso, ou desse jarro de água turva. Vai jogando a água limpa. O que ele vai acontecendo? Que vai acontecendo? Ele vai transbordando. A água turva vai transbordando. Depois de um determinado tempo, a gente vai percebendo que a água limpa vai substituindo a água turva, porque a água turva vai indo embora. Daqui a um tempo, aquela água está um pouquinho mais limpa, e eu continuo pondo a água pura. Então a ideia de substituir um hábito, um vício por um hábito bom é essa, você ir colocando, trazendo hábitos positivos para a sua vida, preenchendo a sua vida com hábitos positivos. Por exemplo, trazendo hábitos de leituras positivas, de leituras construtivas para a sua vida, de você colocar na sua grade diária conteúdos positivos, seja de palestras, de programas, de áudios que você vai escutar, coisas que façam com que o teu pensamento, que muitas vezes, ou que na maior parte do tempo está vinculado a questões negativas, pensando mal dos outros, pessimistas, de alguma forma depressiva, você sempre colocando, sempre ouvindo coisas positivas que te ajudam a pensar sobre coisas boas, mensagens de renovação, leituras que te convidam a repensar a vida, você vai percebendo que você vai colocando bastante disso para dentro de si, num primeiro momento até de uma forma automática e artificial, mas vai acontecendo uma coisa com o teu pensamento, não vai mais tendo espaço para ele pensar em outras coisas. Primeiro que não tem o ócio, o pensamento ocioso, que é perigosíssimo. E segundo, que ele vai estar sempre recheado de palavras positivas, de ideias positivas, de ideias boas, de ideias construtivas. Então não tem espaço nem sequer para uma ideia negativa, uma ideia inspirada por um obsessor, por alguém que quer lhe fazer mal, por alguém que quer incitar alguma discórdia aqui, que quer fazer você pensar mal do fulano, que quer pôr um pinguinho de ciúme ou de inveja aqui, que quer fazer você lembrar de uma coisa ruim daquela pessoa naquele momento. Não tem espaço para quem está ligado em coisas positivas, para quem está na prática do bem. Quem se liga em tarefas ou na prática do bem, em muitas tarefas nesse sentido, não tem espaço para criticar os outros, não tem espaço para maledicência, não tem espaço para reclamar da vida, não tem espaço para ficar doente, não tem espaço para mente vazia. Conforme os antigos falavam, né? A oficina do diabo, não tem espaço, essa oficina está sempre cheia de coisas boas. Então é essa renovação que a gente vai fazendo num primeiro momento, até de uma forma estranha, artificial, e Joana trabalha muito isso, inclusive ela trabalha no sentido de nos convocar a dizer certas frases de ordem diariamente, frases repetitivas,
construção de frases, ela nos sugere algumas. Eu me lembro de uma delas, inclusive, quando nós fizemos um grupo de estudo sobre felicidade, que me marcou muito, e nós, inclusive, propusemos ao grupo que escrevêssemos essa frase. Fizemos um papelzinho, assim, com a frase escrita, para que as pessoas pudessem pôr no espelho do banheiro ou na geladeira, para que fosse a primeira coisa que a pessoa lesse todos os dias de manhã, e que fosse a frase que a pessoa lesse diariamente e pensasse sobre ela todos os dias. Por mais que ela não vivesse aquilo que ela estava lendo ainda, mas que ela lesse, que ela pensasse sobre aquilo diariamente. E eu nunca mais esqueci essa frase, de tão bonita e tão inspiradora. E a frase dizia assim: sou feliz, lutarei contra as minhas imperfeições, conforme os ensinamentos do Cristo. Ponto. Nunca esqueci. Ficou na minha carteira durante um tempo. Propusemos para o grupo que a fixasse nos lugares, sempre lia, e ela propõe que a gente crie esses tipos de frases. E essa frase era tão completa, porque você começar amanhã dizendo assim, sou feliz, é como se você ocupasse a tua mente, que às vezes começa amanhã já cheia de preocupações, ou vem com algum fantasma da noite, algum mau presságio, algum mau pensamento que você trouxe dos sonhos, dependendo do lugar para onde você foi, você já joga aquele raio de luz dizendo assim, sou feliz. Mas até parece estranho, porque no primeiro momento você não vai acreditar muito, porque você fala assim, poxa, mas eu não estou feliz, né? Não sou ainda. Mas você diz aquilo, tenta acreditar, daqui a um tempo, quem sabe, você diga com vontade, porque você vai entender que, poxa, você é feliz com tudo que você tem, você pode ser, né? E logo em seguida vem a tua razão de viver. Eu estou aqui para lutar contra as minhas imperfeições, não é para lutar contra ninguém, não é para ficar rico, não é para mais nada. Eu estou aqui para ser melhor do que eu era. Lutarei contra as minhas imperfeições. E por fim, o meu farol. Quem que é a minha referência? Conforme os ensinamentos de Jesus, ele é a minha referência. Por isso que eu achei essa frase sempre muito completa. E como ela ajudou as pessoas na época, eu me lembro, tem muitas pessoas que não esquecem. Então, são esses novos hábitos mentais que a gente vai adquirindo. Eu sei que tem pessoas que acordam de manhã, fazem a sua oração, fazem a sua meditação. Tudo isso é o quê? É cuidar da higiene do vaso mental. Do vaso da alma. É a higiene do vaso da alma, é a limpeza do vaso da alma, sim. Porque você tendo esse cuidado com o vaso da alma, você vai perceber que durante o seu dia, tudo que vier você vai receber de uma forma muito melhor. As oportunidades que virão, você vai abraçá-las melhor, você vai enxergar coisas que, se você estivesse com aquele senho fechado, emburrado, de mau humor, revoltado, pensando naquele problema, você não enxerga, você não vê, você não escuta. Intuições, inspirações do teu espírito protetor, você não percebe. Contato com a natureza, com o alto, você não tem sensibilidade suficiente. Mas se o seu vaso da alma estiver purificado, a tua sensibilidade aumenta e você percebe tudo melhor. Fixa-te no propósito de vencer os velhos condicionamentos e adota as propostas de ação positiva que te auxiliarão no crescimento íntimo. Liberta-te dos instrumentos frágeis de justificação. Quanto a gente se justifica ainda? Mas eu fiz isso por causa daquilo, eu ainda não fiz isso por causa daquilo. A gente se justifica demais, né? Esses instrumentos de justificação da alma, esses mecanismos de fuga do ego, conforme Joana nos fala, evitando as fugas psicológicas à realidade, à responsabilidade. Então, quanto são importantes estas nossas atitudes, essa fixação nos propósitos de vencer
os velhos condicionamentos, mudar os meus condicionamentos, aquilo que eu sempre fiz do mesmo jeito, eu me convidar a fazer de um jeito diferente, me convidar a pensar diferente. Uma vez de cada, um pouquinho de cada dia, uma vitória a cada dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje, só por hoje. Insiste na lapidação das arestas grosseiras da personalidade. Uma outra analogia aqui, né? Lapidar as arestas grosseiras da personalidade. Analogia da escultura, lapidar as arestas que ainda são grosseiras da nossa personalidade. E adapta-te ao novo modo de entender e ser, incorporando à conduta as diretrizes espirituais. Como é importante incorporar à nossa conduta essas diretrizes do ser espiritual. Somos seres espirituais que estamos vestindo um corpo, que estamos num mundo corporal. Não somos um corpo que temos uma alma, que temos um espírito, não. Somos espírito que estamos passando por um momento de vida corporal. Dar-te-ás conta dos benefícios imediatos que advirão, das soluções aos problemas que surgirão, enfim, de que o empenho se coroa de êxito na razão direta do esforço encetado. Como falávamos, ter o vaso da alma purificado nos traz muitos benefícios, porque o leite puro que nós vamos poder desfrutar nos trará benefícios que ainda não temos capacidade de dimensionar. Porque ele vai nos alimentar, vai alimentar os que estão à nossa volta e vai se multiplicar. Porque nós vamos perceber que os problemas terão melhor solução. Nós vamos perceber que as coisas vão se resolver de forma mais tranquila, que nós vamos perceber as soluções das coisas, que nós teremos uma sensibilidade melhor para perceber o mundo, nós teremos uma ligação maior e melhor com as pessoas, com a natureza, com a espiritualidade à nossa volta. Nós ainda somos tão bloqueados em relação à ligação com o alto, com a espiritualidade, e ter o vaso da alma purificado nos fará muito mais sensíveis, aproveitando melhor esta mediunidade que todos temos, este contato que todos podemos ter com os espíritos e pouco aproveitamos. Ter o vaso da alma purificado é poder receber este leite e ele nos saciar. E aconteça o que acontecer lá fora, mesmo no mundo de provas e expiações, mesmo no mundo de tantas guerras, de tantas dificuldades, nós transitarmos por ele devidamente alimentados e saciados. Gostaríamos de finalizar as nossas reflexões voltando ao convite da poetisa Cecília Meirelles, do Renova-te, trazendo na forma de um breve vídeo a poesia que lemos e interpretamos lá no começo, para que possamos então ouvi-la e senti-la uma vez mais. Então, com vocês, Cecília Meirelles, em um de seus cânticos. Renova-te. Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Levemos conosco esta proposta. Levemos no nosso coração a certeza que todas as vezes que nos propomos a renovação, contamos com a ajuda do mundo espiritual superior a nos carregar nos braços, nos momentos de aflição, nos momentos mais difíceis, porque não estamos sós neste processo de limpeza do vaso da alma. É um trabalho íntimo, é um trabalho nosso, mas não é um trabalho solitário. Contamos com a ajuda de todos aqueles que nos amam, que estão dispostos a nos impulsionar, que estão dispostos a nos ver um pouco mais felizes. Fiquemos em paz, agradecendo aos amigos espirituais que estiveram conosco nestes momentos, agradecendo aos amigos da Messe de Amor pelo carinho de sempre, nos despedimos, enviando um grande abraço a todos mais uma vez. Muita paz.